Toda a igreja. Jotão. Jotão. Só tem o pastor na igreja, gente. Vocês podem repetir? Jotão. Não é um J grande não, tá? Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. E 17 anos, né, e 16 anos em Jerusalém ele reinou. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo, baixa aí um pouquinho, pastor. Não tudo não, mas só um pouquinho. Conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de coros de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e todos os seus caminhos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Versículo 8 diz assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Podemos assentar em nome de Jesus. Mas o texto hoje é sui generis, ou seja, é específico. É claro, o modelo de estudo, Jotão. Jotão ou Joatão, segundo a tradução, significa o Senhor é perfeito, né? O Jeová é perfeição. O tema da nossa mensagem, gente, é Jotão e a obediência superficial, mas que prosperou. Os paralelos que falam sobre esse homem estão, por exemplo, implicitamente em Isaías 6 e 2 Reis 15, dos versos de 32 a 38. É o 11º rei de Israel, ele era filho de Uzias com Jerusa, né? Segundo Reis 15, 32 a 33, fala sobre isso. Ele era pai de Acás, como lemos aqui, não fala da esposa dele, né? Ele assume o reino aos 25 anos e ele reina 16 anos. Ele morreu logo com 41 anos. A palavra que rege a vida desse homem seria progressão. Progressão, segundo a tradução do nosso vernáculo, quer dizer ir adiante, avançar. Por que uma progressão, gente? Entenda bem. Ele ajudou o pai dele a administrar o reino. Inclusive, foi na época que o pai dele, com 55 anos de reinado, né, já se fortificado no poder, porque se você quer ver o paralelo entre o Israel do norte e do sul, era o pai dele reinando no sul, 55 anos, e do lado norte, Jeroboão segundo, reinando lá. Israel voltou até a glória dos dias de Salomão. Só que é o seguinte, o pai dele, depois que se fortaleceu, se exaltou e quis entrar no templo da casa do Senhor para poder queimar incenso. E ele foi confrontado pelo sumo sacerdote Abiatar, que entrou com alguns sacerdotes, né? Conta a história que 85 sacerdotes, e ele não baixou a cabeça diante da repreensão sacerdotal. E o que aconteceu foi o quê? Deus feriu ele com lepra. E ele teve que ficar fora da casa do Senhor. Eu acredito que fora de Jerusalém, porque ele estava leproso. E corregente a ele estava Jotão. Vocês vão ver isso em 2 Reis, no capítulo de número 15. Então, irmãos, o que eu quero dizer, ele começou cedo a ser uma liderança. E assumindo com 26 anos, ele já tinha alguns anos já de experiência. Isso fala que pessoas, pastor, que querem ser pastores, é muito bom que ele, como cooperador, como evangelista, já comece a liderar congregações. Eu, por exemplo, eu sou pastor desde quando eu trabalhava com o irmão João Guedes. Ele me colocou para dirigir uma congregação lá lá na Serra, no bairro André Carlone.
eu dirigi uma congregação um pouco maior do que isso aqui. Eu tinha poucos obreiros, mas já dirigia. E graças a Deus era uma igreja muito boa. Eles dizimavam e ofertavam muito bem. Então, irmãos, aprendendo com o Jotão, você pode ser surpreendida com uma situação. Igual a irmã Isília teve que pastorear essa igreja por um tempo, né? Mas todos nós, irmãos, temos que estar prontos para liderar. O problema das pessoas é ser pego de surpresa. Todo obreiro, ele deve estar pronto para liderar. Entendeu? Ele tem que andar com Deus, tem que estar lendo Bíblia. Entendeu? Igual quando eu fui consagrado a pastor, efetivamente, foi com o pastor Reginaldo. Entendeu? Então, eu não esperava. Eu era um evangelista, conferencista, pregava por aí. Aí ele me viu pregar uma vez na igreja dele, me nomeou presidente de missão, quando eu passei a reunir no ministério, e depois ele me consagrou. Então, o que eu falo para vocês? Depois fui reconsagrado na Assembleia de Deus, no pastor Tiago, fundador da Comademos. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, você tem que estar pronto para isso. A ser liderança. E ser liderança, gente, é constantemente estar aprendendo. Sempre, pastor, sempre. Você vai lidar com vários tipos de casos. Por exemplo, eu conheci obreiros que assumiu, da Assembleia mesmo, assumiu a congregação e todos os dias manifestava demônio naquela igreja. Então ele era porteiro na época, o irmão, ele falou, irmão, eu não posso parar mais de jejuar. Porque o dia que eu parar de jejuar, eu vou passar uma vergonha na igreja. E ele tinha que dobrar a vigilância dele para 1000%. Que ele começar a orar e as pessoas ali manifestavam demônio. Eu conheci um diácono, muito usado por Deus, que ele praticamente pastoreava a igreja lá do morro. Então, ele começar a pregar, manifestar demônio nas pessoas. E às vezes os obreiros não podiam expulsar. Isso aconteceu comigo, pastor. Falo para o senhor que eu, como cooperador, eu servi o ministério ASEADER, eu servia no Ministério de Boa Esperança, pastor Sonito era o nosso pastor presidente. E uma vez um homem manifestou um demônio nele, na porta da igreja. E eu tive que expulsar o demônio dele. Eu estava limpando a porta da igreja. Às vezes você pensa que vai manifestar chegando um bêbado ali, ou uma prostituta. Mas não, o homem falou, o senhor pode orar por mim? Eu era cooperador, eu posso. Manifestou na hora, ele segurou a minha mão assim, manifestou o demônio nele. E eu tive que expulsar, entendeu? Então, gente, que eu falo para uma vez eu pregando numa das nossas igrejas ali de Itacibá, uma pastora me chamou, no terceiro elo da campanha, pastor, manifestou o demônio. Graças a Deus foi um demônio fraco, e a pessoa botou a mão para trás, baixou a cabeça, mas aquele dia ali, graças a Deus eu fiz um jejum, entendeu? E graças a Deus por ser o demônio. Então nós temos gente que está pronto. Eu contei o caso anteontem, eu pregando na igreja do pastor Adilson, que uma vez eu, quando morava com o irmão Moacir, manifestou um demônio numa mulher, e ela